Hoje eu quero primeiramente dizer que tenho a satisfação de ter sido novamente indicado para fazer parte da delegação brasileira, a representação brasileira de parlamentares no Mercosul. Então, isso eu digo que fico feliz porque quando a primeira vez que eu fiz parte, a Venezuela, que é o nosso país vizinho, colado com o estado de Roraima, não estava ainda no Mercosul. Então, muitos dos assuntos fronteiriços entre Brasil, leia-se, Roraima e Venezuela, não andavam porque nós não tínhamos, portanto, a Venezuela dentro do Mercosul. Agora que ela está dentro do Mercosul, nós procuraremos resolver uma série de pendências que existem e que não deviam existir, tanto no âmbito do turismo, quanto no âmbito comercial, quanto no âmbito da educação, da saúde, da cultura, e porque entendo realmente que, como disse uma vez o presidente, esqueci o primeiro presidente, antes do Maduro, presidente Chávez, ele, numa entrevista com o então governador Tomás Pinto, disse que ele ia trabalhar para que o Brasil e a Venezuela se encontrassem, porque eram dois países que viviam de costas um para o outro. E realmente ele fez um esforço grande, inclusive naquela época se trouxe a energia da Venezuela para abastecer Roraima e do mesmo modo estavam encaminhando os entendimentos para que nós de Roraima pudéssemos importar o combustível da Venezuela, que, vejam só, hoje está da seguinte maneira: 40 centavos o litro lá na Venezuela e R$3 em Boa Vista. Quer dizer, é um absurdo que isso exista e a Petrobras nunca se interessou realmente de resolver esse problema, porque ele se dispunha a resolver de todas as formas que quisesse, exportando já o combustível preparado, a gasolina ou o diesel, ou exportando, se a Petrobras assim entendesse, o petróleo bruto, para que houvesse uma mini refinaria em Roraima que poderia inclusive abastecer também a Guiana, porque a Guiana não tem um relacionamento muito bom com a Venezuela por causa de uma questão de fronteira, uma área que ainda está em litígio até hoje. Mas nós brasileiros, e aqui eu quero especificar Roraima, tem um município que é praticamente colado num outro município da Venezuela. Que nosso município é Pacaraima e o município do outro lado é Santa Helena do Airém. Pois bem, e todo tipo de complicação surge. E agora nós tivemos uma, digamos assim, do lado brasileiro, porque foi assinado um acordo com a Venezuela para o adensamento dos marcos da fronteira, e nesse acordo não se atentou, por exemplo, para as edificações que já estavam feitas. Então, resultado, criou-se uma linha chamada não edificável ou não edificante no linguajar da diplomacia e atingiu, sendo Pimentel, obras públicas da prefeitura, como ruas, escolas, creches, praças e uma quantidade enorme de moradores que construíram suas casas ali de boa fé, porque não havia nenhum impedimento, e que agora, com o adensamento desses marcos, elas ficaram dentro dessa zona. Então, nós fomos lá, uma missão da Comissão de Relações Exteriores, e examinamos em loco, inclusive com o apoio do Exército Brasileiro, que fez a parte de topografia, de fotografia da área. Estamos por apresentar à Comissão de Relações Exteriores esse relatório para ser aprovado, dependendo apenas de uma documentação que a Prefeitura de Pacaraima e a Presidência da Câmara de Pacaraima ficaram de mandar. Se tivessem mandado em dezembro, nós já teríamos feito, mas estão até aqui fazer um apelo público a tanto a Prefeitura quanto a Câmara de Vereadores. E agora, também, 2 projetos meus foram aprovados. Um que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela e outro que cria o Grupo Parlamentar, outro Grupo Parlamentar Brasil-Guiana. Porque, para o Brasil, de um modo geral, a Venezuela é muito importante, e se diz que nós temos um superávit com a Venezuela, que é feita apenas praticamente por 2 estados,
senador Pimentel. São Paulo e Minas Gerais. O Pará do senador Flecha Ribeiro também exporta gado em pé para lá. Então nós precisamos realmente estabelecer com a Venezuela um estreitamento de relações que beneficie principalmente a área do Brasil que faz fronteira com a Venezuela. E pior, a cada dia que passa, essa relação se deteriora. Porque, por exemplo, o turista que vai, ou do Amazonas, ou de Roraima, e vão muitos, para a Ilha de Margarita, eles passam por vários tipos de constrangimento, como também caminhoneiros que vão comprar produtos na Venezuela, são também, sofrem constrangimentos mais diversos. Então não é possível que a gente não consiga encaminhar, e aí eu falo desses grupos parlamentares e também do Mercosul, e fazer com que o governo brasileiro, de fato, olhe para esse problema das nossas fronteiras lá do extremo norte, de maneira que nós possamos ter também benefícios. Hoje, nós não temos benefício nenhum. Então, acho que se houvesse, por exemplo, no caso de Roraima com Venezuela, leia-se aí Santa Helena do Airém, a situação seria outra completamente diferente. E hoje, inclusive, o jornal Folha de Boa Vista publica duas matérias que são preocupantes. Uma, o título é Brasileiros que viajam para a Venezuela se tornam alvos de narcotraficantes. E a outra, que a droga entra pelas cabriteiras, que são, digamos assim, estradas feitas, lá nós temos campos naturais, feitas pelo próprio carro, não são estradas oficiais. E relata aqui como é o procedimento. O brasileiro vai lá, por exemplo, instalar um som no seu carro. Aí tem alguns comerciantes de fachada que, na verdade, fazem o narcotráfico e que oferecem preços lá embaixo para a pessoa. Enquanto a pessoa vai fazer compra em outras áreas, eles ficam de montar o som. Quando a pessoa volta e pega o carro para ir de volta para Boa Vista, para o Amazonas, o que acontece? Já há um aviso prévio lá para a Guarda Nacional da Venezuela que para o veículo, remexe tudo e encontra uma droga em quantidade pequena. E aí eles ficam ocupados nos procedimentos e em seguida vem um outro carro aonde de fato está implantado a droga em quantidade. E passa desapercebido porque eles estão tomando conta de com isso aí. Então temos o problema da droga entrando no Brasil e nós temos também o problema da dificuldade. As pessoas não querem mais ir à Venezuela porque o constrangimento também é muito grande. Também no jornal de hoje há uma notícia de que uma brasileira, foi assassinada na Venezuela por questões de assaltos. Então, é muito preocupante e é preciso que nós tenhamos uma ação mais proativa e eu quero dizer que a nossa missão da Comissão de Relações Exteriores, que é composta por mim, pela senadora Ângela e pelo senador Oswaldo Sobrinho, nós queremos aprovar esse relatório e vamos propor uma ida nossa à Venezuela. Já fizemos o contato com o embaixador do Brasil na Venezuela, de forma que essa lista de problemas que tem com o nosso país vizinho sejam removidos, que essa má vontade ou esse comportamento não prejudique tanto a Venezuela no que tange a receber turistas brasileiros, notadamente, repito, pela própria estrada, pela rodovia 174, de Manaus e de Boa Vista, porque, é lógico, indo de carro até Margarita, praticamente é uma insignificância de gasto, porque quando entra na Venezuela, vai pagar uma gasolina de 40 centavos. Então, é preciso, e outra coisa, lá em Santa Helena, nós tínhamos criado uma área de livre comércio em Pacaraima. Depois, mudaram de Pacaraima para Boa Vista. E, no entanto, o governo venezuelano se apressou e criou uma zona franca em Santa Helena do Airém. Com isso, todo mundo de Roraima vai a Santa Helena fazer do rancho a comprar produtos eletroeletrônicos, material de limpeza. Muito bem, o importante é que a gente realmente mude essa realidade. Foi aprovado aqui também no Congresso, já foi sancionado pela presidente Dilma,
a lei que autoriza a abertura de duty free, ou free shops, aliás, free shops, que equivalem mais ou menos aos duty free, nas cidades gêmeas brasileiras, que são 28. E em Roraima tem 2, justamente Pacaraima e Bonfim, na fronteira com a Guiana. Eu estive, inclusive, agora na minha viagem a Roraima, nos 2 lugares, e realmente é impressionante. Tanto do lado da Venezuela quanto do lado da Guiana, um comércio pujante. E, enquanto isso, nós de Roraima ficamos numa competição completamente desproporcional. Não podemos exportar o gado para lá, senador Flecha, porque Roraima não é ainda uma área considerada livre de aftosa. Não podemos direito exportar a madeira, que é outro produto que eles querem muito, porque existe uma série de embaraços, tanto de um lado quanto do outro. E o que eu quero dizer é que a nossa grande bandeira agora vai ser essa. É trabalhar, já que a Venezuela está no Mercosul, para que nós limpemos essa realidade e possamos usufruir, não só na área do turismo, do comércio, mas também na área de saúde e de educação, porque muita gente de Santa Helena do Airém vem se tratar no hospital de Pacaraima, no Brasil, porque é melhor equipado do que o deles. Como muita gente vem estudar também em Pacaraima, porque as escolas são de melhor qualidade. Então, nós precisamos fazer um convênio no setor de educação, no setor de saúde, no setor de cultura, enfim, em todos os setores de transporte, turismo e comércio, de forma que, de fato, beneficie a parte do Brasil que está colada na Venezuela, repito. Então, eu espero que nós possamos ainda nesse primeiro semestre resolver não só a pendência dessas edificações que foram atingidas pela mudança do acordo, como também resolver essas outras pendências que complicam, digamos assim, a vida fraterna entre um povo e outro. Então eu vou, digamos, agir pelos 2 lados, no Mercosul, e vou agir através da Comissão de Relações Exteriores e também pelo Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela. Mas, presidente, encerrando ainda dentro do meu tempo, eu queria pedir a Vossa Excelência que autorizasse a transcrição dessas 2 matérias publicadas no jornal Folha de Boa Vista, para que conste dos anais, portanto, do Senado, porque é preciso realmente mostrar a realidade, tanto para o governo brasileiro quanto para o governo venezuelano, e nós chegarmos a um modus operandi que realmente, como se diz, favoreça ambas as partes. E nós não podemos ficar, portanto, nesse impasse. Muito obrigado e reitero o pedido de transcrição.